Oi, gente, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa atividade de gramática, a atividade 15, que a gente fez no dia 31, né, na segunda-feira. Essa é uma segunda atividade, ainda falando sobre o predicado, né, a gente estava classificando o predicado, classificou na primeira atividade e vai classificar agora novamente, né? Essa é uma atividade que continha apenas 3 questões, né? Então vamos para elas. Lembrando, né? Pegue o seu caderno de gramática, atividade 15, assista essa videoaula, faça as correções no seu caderno e se porventura tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem lá no grupo do horário da aula, tá? Então vamos lá. A questão de número 1, ela falava o seguinte: leia a tirinha para classificar as orações quanto ao tipo de predicado. Aí você tinha uma tirinha de Garfield e John, né? John fala para Garfield no primeiro quadrinho: a alegria é contagiosa. Aí Garfield, aparentemente muito alegre, muito entusiasmado, e Garfield totalmente ao contrário, né? Cabisbaixo, triste e mal-humorado. No último quadrinho, ele não fala, mas ele pensa assim: eu sou imune, né? Imune à alegria, né? Imune a estar alegre. Então, você tinha aí duas alternativas, a letra A e a letra B, com essas duas falas, né? A fala de John e a fala de Garfield, e que você deveria aí classificar o predicado, não encontrar, classificar o predicado, né? Eu já até coloquei aqui para a gente fazer a análise e classificar, né? Vamos pela letra A. A alegria é contagiosa. Gente, primeiro passo. Sempre que eu vou classificar o predicado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Lembra? É separar o sujeito do predicado. Então, a alegria é contagiosa. O que é contagiosa? A alegria. Então, a alegria é o sujeito. Por que eu preciso classificar primeiro separando o sujeito do predicado? Porque se eu sei que isso aqui é o sujeito e isso aqui é o predicado, eu vou olhar só isso aqui, tá? É por isso que você classifica principalmente iniciando por esta parte, que é tirando o sujeito do predicado. Porque às vezes você fica assim, tá, mas tá aqui ou tá aqui? Tá aqui ou tá aqui? Então, se você sabe que isso aqui é sujeito e você não quer sujeito, você só quer predicado, você vai focar só no que restou, certo? Então, o predicado aqui é contagiosa. Agora, segundo passo. O primeiro é separar o sujeito do predicado. Depois que você separou, que você sabe qual é o predicado, qual é o segundo passo? Você encontrar o verbo. Qual é o verbo aqui? O verbo aqui é o verbo é, tá? Lembra disso, o verbo é, ó, vou deixar até aqui no cantinho. O verbo é, ele é o verbo ser, tá? Nunca esqueçam disso, gente. O verbo é com acento vem do verbo ser, né? Por exemplo, vou conjugar o verbo ser. Eu sou, tu és, ele, ela é, tá? Eu sou professor, tu és professor, ele, ela é professor. Ele, ela não. Ele ou ela é professor, né? Então, o verbo é o verbo ser. O verbo ele é um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. São verbos de ligação. Toda vez que você tem um verbo de ligação, você tem que ter um predicativo. O que é o predicativo? É uma característica dada ao sujeito. Para que serve um verbo de ligação? Ligação. Para ligar o predicativo, para ligar a característica ao sujeito. Certo? Então, qual é a característica, qual é a qualidade dada à alegria aqui? Contagiosa. Então, contagiosa é o predicativo. Quando você tem dentro do predicado, ó, aqui dentro, eu só olhei isso aqui. Quando eu tenho dentro do predicado um verbo de ligação mais um predicativo, o predicado ele é nominal, verbal ou verbo nominal?
O predicado ele é nominal. Certo? Então, predicado nominal sempre será nominal quando você tiver verbo de ligação mais um predicativo. Certo? Então, na letra A, o predicado ele é nominal. Letra B. Eu sou imune. Ok. Essa é a minha oração. Qual é o meu primeiro passo? Separar o sujeito do predicado. Quem é imune? Eu. Então, eu sou o sujeito. Então, tudo que sobra aqui é o predicado, certo? Então, eu vou olhar só o que sobrou aqui. Qual é o verbo? O verbo é sou, né? Sou é verbo de ligação ou é verbo de ação? Ó, ser é verbo de ligação. O é o verbo de ligação. Vou conjugar o verbo de ligação ser. Eu sou. Então, sou é um verbo de ligação, certo? Porque vem do verbo ser, só foi conjugado. Então, aqui você tem um verbo de ligação. Se você tem um verbo de ligação, o que esse verbo de ligação sempre tem que estar trazendo? Ele sempre tem que estar ligando. Ele liga o que ao sujeito? Ele liga uma característica, né? Uma qualidade. E essa característica, essa qualidade, nós chamamos de quê? Nós chamamos de predicativo. Então, toda vez quando dentro do seu predicado, que é isso aqui, você tiver verbo de ligação mais predicativo, o seu predicado ele é nominal. Então, aqui você tem um predicado nominal. Certo? Então, tanto na letra A quanto na letra B, nós temos predicados nominais. Número 2. Na questão 2, nós tínhamos o seguinte. Leia as frases a seguir e identifique o predicativo. Olha só. A questão não pediu para você classificar o predicado agora. A questão pediu que você identificasse só o predicativo. O que é um predicativo? O predicativo é uma qualidade, uma característica dada ao sujeito, né? Imune é o predicativo, é a qualidade dada ao eu, a mim. Contagiosa é o predicativo, é a qualidade, é a característica dada à alegria. Então, dentro dessas frases, você tinha que encontrar aí qual era o predicativo de cada uma. Letra A, vamos lá. Eu até coloquei aqui, vamos lá. Letra A. Miguel está triste. Gente, quem está triste? Miguel. Qual é a qualidade dada a Miguel? Triste. Então, triste é o predicativo. Então, na letra A, o predicativo é triste, certo? Letra B. Ela viu que Maria estava satisfeita. Ela viu que Maria estava satisfeita. Quem estava satisfeita? Maria. Qual é a qualidade dada a Maria? Qual é a característica dada a Maria? De estar satisfeita. Então, o predicativo aí, a qualidade é satisfeita. Certo? Letra C. A minha irmã estava cansada. Quem estava cansada? A minha irmã. Qual é a qualidade, qual é a característica dada à minha irmã? Cansada. Então, cansada é o predicativo. Certo, gente? Então, encontrar o predicativo na frase é simples e é fácil. É só você encontrar uma característica dada a alguém. Por exemplo, eu sou professor. Qual é a característica que eu acabei de receber? De ser
professor. Então, professor é um predicativo. Você é aluno ou aluna. Qual é o predicativo que você recebeu? De ser aluno ou de ser aluna. Então, sempre que você recebe uma característica, que você recebe uma qualidade, você tem um predicativo. Certo? A última questão, número 3, falava o seguinte: classifique o predicado das orações. Agora sim, você vai classificar o predicado em verbal, nominal ou verbo nominal, certo? Eu vou pausar o vídeo um pouquinho para eu escrever essas frases no caderno para a gente fazer. No caderno, no quadro, para a gente fazer as análises, certo? 2 minutinhos e eu já volto. Voltei. Vamos lá então. Questão de número 3. A questão de número 3, você ia classificar, né, os predicados dessas questões. Eu coloquei todas as frases aqui para a gente fazer as análises. Vamos lá. Letra A. Juliana permaneceu calada. Qual é o primeiro passo, gente? Separar sujeito do predicado. Quem permaneceu calada foi Juliana. Então, Juliana é o sujeito. Tudo que sobrou aqui é o seu predicado. Qual é o segundo passo? Encontrar quem? O verbo. Qual é o verbo? Permaneceu. Permaneceu é verbo de ligação ou verbo de ação? Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar. Sempre tem que lembrar dos verbos de ligação, tá? Então, permaneceu é um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, ele tem que ligar uma qualidade, ele tem que trazer uma característica para o sujeito. Qual é a característica que Juliana recebeu de estar, de permanecer, né, na verdade? Calada. Então, calada é o predicativo. Quando você tem verbo de ligação mais predicativo, o seu predicado ele é nominal. Né? Então, o predicado aqui é um predicado nominal. Certo, gente? Letra B. O presidente demitiu o secretário. Qual é o primeiro passo? Separar o sujeito do predicado. Quem demitiu o secretário? O presidente. Então, o presidente é o sujeito. Demitir o secretário é o predicado. Qual é o segundo passo? Encontrar o verbo. Qual é o verbo? Demitiu. Demitiu é verbo de ligação? Olha os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, permanecer, andar, continuar. Tem demitir nos verbos de ligação? Não. Então, demitiu é verbo de ação, certo? É verbo de ação, é uma ação de demitir. Cuidado quando você tem verbo de ação, tá? Porque quando você tem verbo de ligação, ele só pode ser nominal. O predicado só pode ser nominal. Agora, quando você tem verbo de ação, você tem que tomar cuidado porque o predicado ele pode ser de duas maneiras. Ou ele pode ser verbal, ou ele pode ser verbo nominal. Uai, como é que eu faço para diferenciar então? Quando você só tiver o verbo de ação, ele é verbal. Quando você tiver um verbo de ação mais um predicativo, ele é um predicado verbo nominal. Então aqui eu já sei que eu tenho o verbo de ação. O que eu tenho que fazer agora? É ver se eu tenho um predicativo. O presidente demitiu o secretário da instituição. Tem alguma qualidade, tem alguma característica dada ao presidente? Não. Você só tem verbo de ação. Se você só tem verbo de ação, o seu predicado, ele vai ser o quê? Ele vai ser um predicado verbal. Certo? Então, se você só tem verbo de ação, não tem mais nada, ele é verbal. Letra C.
Nomearam as novas ruas. Primeiro passo, separar o sujeito do predicado. Quem nomearam? Alguém. Não sabemos. É um sujeito indeterminado. Não precisa nem a gente trabalhar com a questão de saber se é indeterminado ou desinicial, porque a gente não está falando de sujeito, tá? Então, só para separar aqui, o sujeito é indeterminado. A gente não sabe quem foi que nomeou. Então, nomearam as novas ruas da cidade, tudo que tem aqui é o predicado. Qual é o segundo, né, na verdade? Segundo passo, encontrar o verbo. Qual é o verbo? Nomearam. Nomearam é verbo de ação ou de ligação? Verbo de ação. Quando eu tenho verbo de ação, eu tenho que tomar o quê? Muito cuidado. Se tiver verbo de ação sozinho, ele é um predicado verbal. Se tiver um verbo de ação mais um predicativo, ele é um predicado verbo nominal. Nomearam as novas ruas da cidade. Tem alguma característica dada a esse sujeito? Não. Você só tem um verbo de ação. Se você só tem um verbo de ação, o seu predicado ele é nominal. Então aqui, o predicado ele é nominal. Opa, nominal não, desculpa. Verbal. Tô ficando doido. Verbal. Errei. Predicado verbal, tá? Letra D. Ele está irritado com as brincadeiras. Primeiro passo, separar sujeito do predicado. Quem está irritado? Ele. Então, ele é o sujeito. Segundo passo, encontrar o verbo. Qual é o verbo? Está. Está é verbo de ligação ou é verbo de ação? Verbo de ligação. Se tem o verbo de ligação, eu vou ter que encontrar um predicativo. Qual é o predicativo dado ao sujeito ele? Irritado. É uma característica. Quando você tem um verbo de ligação mais um predicado, você tem um predicado chamado de predicado o quê? Nominal. Então, predicado nominal. Certo? Lembrando que você sempre tem que lembrar quais são os verbos de ação, quais são os verbos de ligação e lembrar da regrinha. Predicado verbal só tem verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo. Predicado verbo nominal, você tem um verbo de ação mais um predicativo. Certo? Gente, tiver ficado alguma dúvida em relação a esta correção, em relação a esse conteúdo, é só tirar sua dúvida lá no nosso grupo de WhatsApp durante o período da aula, tá? Façam as correções, façam as anotações dessa atividade, dessa correção dessa atividade no seu caderno, certo? Até mais e até a próxima aula.